Fala, tudo bem? Esse é o vídeo que eu vou te ajudar a aprimorar o superpoder de como lidar com a birra e de como lidar com a agressividade dos seus filhos. Na verdade, a birra e a agressividade é uma reação frente a uma emoção sentida. Então esse vídeo vai te ajudar a lidar com todos os comportamentos que seu filho tem frente a alguma emoção. Não é só sobre birra e sobre agressividade. Então, pega as dicas, encaixa no teu contexto e seja cada vez mais feliz. Primeira coisa que vocês precisam entender e que para mim foi uma luz é que emoções são completamente diferentes de sentimentos. Vamos às diferenças bem básicas para a gente não tomar muito tempo de vocês. Então, qual é a grande diferença entre emoção e sentimento? As emoções estão na parte inconsciente do nosso cérebro e elas são completamente involuntárias. A gente não consegue controlar uma emoção, a gente consegue controlar o que a gente vai fazer após uma emoção. Elas estão aí para nos garantir a sobrevivência e elas são iguais para todos os seres humanos. O brasileiro, o argentino, o nigeriano, o chinês, todos os seres humanos têm as mesmas emoções. Elas são reações químicas que o nosso corpo produz frente a uma situação. Vamos dar um exemplo. Se você parar de frente para um cachorro brabo, você consegue perceber que sua pupila dilata, que o seu coração dispara, que seu rosto fica pálido, que seu intestino para de peristaltar, que a sua corrente sanguínea começa a girar de forma muito mais rápida. A gente não consegue perceber isso porque isso é uma reação física frente à emoção do medo. Nós tivemos medo ao ver aquele cachorro e a gente é capaz de fazer algumas atividades corporais que de repente a gente não conseguiria fazer se nós não estivéssemos sentindo medo. De repente brigar com o cachorro, que não é uma boa ideia, ou pular um muro muito alto, porque a emoção vai nos tentar garantir a nossa sobrevivência. No momento que você passa a emoção para o lado consciente do seu cérebro, no meu exemplo, você olha o cachorro e diz assim: eu estou com medo desse cachorro. Você transformou aquela emoção para o lado consciente, você está totalmente certo do que você está sentindo, você trouxe para uma outra circuitaria neural do seu cérebro e ela virou um sentimento. E os sentimentos, por estarem no nosso lado consciente do cérebro, é possível que a gente consiga controlá-lo. Os sentimentos também, eles podem se variar a sua intensidade, a forma de sentir, de acordo com a região demográfica que você nasceu. Tem países que o povo é mais receptivo, então tem o calor humano que a gente fala, né? Tem o sentimento do afeto mais aflorado que outros países. Isso é uma questão cultural e os sentimentos são influenciados também por essa questão demográfica e cultural, diferente da emoção, como eu falei, que é igual para todos os seres humanos. Mas o que é muito importante a gente entender aqui é que emoções nós não controlamos, mas o que há depois dela a gente consegue controlar. E a birra e a agressividade são reações a algumas emoções, no caso a emoção da raiva, né? A criança fica com birra e agressiva normalmente quando ela sente raiva. E ela faz isso porque nessa fase da vida ela não tem outro recurso de externar aquelas emoções e também porque ela ainda não sabe o que está acontecendo, ela está começando a aprender a viver as primeiras emoções e isso é um aprendizado. Nós mesmos, eu com 34 anos de idade, ainda preciso muitas vezes de ajuda para poder saber como eu vou lidar frente a algumas emoções. Frente à emoção da raiva, frente à emoção do medo, eu ainda utilizo técnicas para que eu possa cada vez melhorar as minhas reações frente a essas emoções. E quando a gente consegue controlar, a gente tem inteligência emocional, que é a base para o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Então eu trouxe para cá 5 dicas sobre inteligência emocional que eu acho que vai ser muito legal para vocês. Vamos fazer uma situação assim como a gente fez nos outros vídeos. Você passou a semana toda trabalhando e o seu filho ficou doente, ficou gripado.
Então chega sábado e você quer levar ele no parque, e ao chegar no parque, a primeira coisa que acontece é passar um cara vendendo picolé. O que a criança vai fazer? Mãe, quero picolé. E você tem que dizer não. E ao receber o não, o seu filho faz uma birra ou fica agressivo. De repente, dependendo da idade, se joga no chão. Eu quero picolé! Eles fazem isso, né? Então a primeira coisa que você tem que ter é consciência de tudo isso que eu falei para vocês. Que ele está externando uma emoção e pela idade ele não tem maturidade ainda de como externar de forma mais adequada essa emoção que ele está sentindo. Então ele faz isso de uma forma que nem sempre é adequada. Então aí todo mundo para olhar aquela cena e você fica até meio constrangida, fica com vergonha, mas você já sabe que a primeira dica é ter consciência de que aquilo que está acontecendo com ele é normal. E aí você também tem que ter consciência das suas emoções, porque aquilo pode também te deixar irritada, pode te deixar frustrada. Então tenha consciência dessa emoção que você também está sentindo. Então a consciência é para os dois. Mas a gente vai falar muito agora do nosso filho. Então, para ajudar nessa situação, depois que ele se acalmar, então tem crianças que têm a particularidade de ficar muito irritada. Então a primeira coisa que você tem que observar é para ele não se machucar, né? Não tem nada que vai machucar ele. Deixa ele externar aquela situação ali. Tem crianças que se acalmam mais rápido. No momento que você conseguir estabelecer essa calma para falar com ele, você acolhe e respeita esse sentimento dele. Mais ou menos desse jeito, tá? Eu tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Filho, eu sei que tu gostaria de comer aquele picolé. Você acolheu a vontade dele e respeitou. E aí você vai ter empatia. Se eu tivesse no teu lugar, meu filho, eu também ia adorar comer aquele picolé. E eu sei que não ganhar alguma coisa que tu quer pode te deixar irritado. Você está ajudando ele a nomear. Acolheu, respeitou aquilo como uma coisa que acontece, ele se sentiu acolhido e respeitado. Você se colocou no lugar dele, dizendo que se estivesse lá, você também possivelmente teria essa vontade de comer o picolé, porque tu também ficou com vontade, de repente, de comer o picolé, e você nomeou a emoção, né? Buscando dizer para ele que ele estava irritado por não ganhar. E a quarta dica é: coloque o limite e explique o porquê desse limite. No momento, você já tinha colocado o limite dizendo não para ele, que ele não pode, mas ele precisa entender o porquê do não. Então você vai dizer: filho, você não pode comer o picolé porque você passou a semana toda doente e a mamãe sabe, ou o papai sabe, que se você comer esse picolé agora, pode ser que você tenha prejuízos. E ainda dentro do limite, você precisa explicar para ele que aquela reação que ele teve frente àquela emoção, no caso a birra ou a agressividade que ele teve, não é a forma mais adequada de lidar com aquela emoção. Se jogar no chão, gritar, morder, bater em alguém, não é o que é certo. Você precisa explicar isso no limite, né? Ajudar o seu filho a ter inteligência emocional, ter empatia por ele, não está ligado ao fato de não colocar limites, de aceitar situações inadequadas. Então, naquele papel de pai e de mãe, você precisa explicar para ele que aquela situação não é adequada. Com certeza, com o passar do tempo, ele vai aprender que aquilo não é certo. E por último, galera, uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos e nas minhas palestras sobre inteligência emocional: agradeça sempre. Ao agradecer, a gente vê a vida pelo lado mais positivo. E neurologicamente falando, a gente libera hormônios que nos viciam em ser mais positivos. E quando a gente ensina isso para os nossos filhos desde pequeno, eles vão ver a vida sempre pelo lado mais positivo. Isso vai ajudar eles no desenvolvimento da vida deles. E ao contrário de agradecer, o reclamar, e eu fazia muito isso antes de buscar ajuda nas técnicas de coaching, o reclamar sempre
também nos libera alguns outros hormônios e a gente também vicia nisso. E o que acaba acontecendo? A gente vê as situações sempre pelo lado negativo e acaba sempre reclamando das coisas. E a gente não quer isso para nós e nem para os nossos filhos, né? Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que iniciou falando de como lidar com as birras e a agressividade dos nossos filhos, mas na verdade é como ter mais inteligência emocional e de como ajudar os nossos filhos também a ter inteligência emocional. Um grande abraço e até a próxima!